Bem-vindo! Eu escolhi esse tema emoções porque é um tema que afeta todas as pessoas. Então, com tudo isso que eu vou falar aqui, você vai aprender a lidar melhor com o seu estado emocional, a escolher como você quer se sentir, a entender um pouco tudo isso e ter melhores resultados na sua vida. A primeira coisa é você reconhecer o que está sentindo. Como você sabe que isso que você sente corresponde a uma determinada emoção? Alegria. Alegria é uma vontade de rir. Amor, uma vontade de abraçar, de estar junto. Tristeza, uma vontade de chorar. Medo, um frio na barriga, talvez a vontade de correr. Raiva, é um calor que sobe. Confiança, uma sensação de paz interior que te diz, segue em frente. Depois que você reconheceu essa sensação, você precisa dar um nome para essa emoção. Quando você nomeia, reconhece a sensação, você começa a entender o que está acontecendo com você. Para compreender melhor as emoções, você também precisa saber que cada uma delas traz uma mensagem, uma intenção positiva. Ela quer alguma coisa de você. Então, por exemplo, a alegria, ela está dizendo para você, nossa, isso aqui está muito bom, eu quero mais disso. O amor também diz para você que isso está muito bom, mas também diz que é algo que você valoriza muito, que é importante na sua vida. O medo está dizendo, cuidado, verifique se vai dar tudo certo, se não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada de errado. A confiança diz para você que está tudo bem e você pode realmente seguir em paz. A raiva diz para você que alguma coisa tem que ser mudado. Você está sendo agredido de alguma forma, ou no seu corpo, ou nos seus valores, e você precisa fazer alguma coisa para se defender. Cada emoção traz assim uma mensagem, uma ideia. Quando você entende essas mensagens, essas ideias, você começa a conversar com essas emoções, você faz as pazes com elas, você aceita que elas existam e dessa forma elas servem de verdadeiros guias para a sua vida, para que você possa viver melhor. Tem duas coisas mais que você também precisa saber sobre as emoções. A primeira é que aquilo que você sente e que você dá um certo nome é diferente de pessoa para pessoa. Então imagina assim, a cor vermelha. Uma pessoa vê o vermelho de um jeito, a outra vê o vermelho de outro jeito. Ainda mais as emoções. Uma pessoa sente tristeza de uma forma, a outra sente tristeza de uma outra maneira. Então, saiba disso para que você não ache sempre que todo mundo sente a mesma coisa que você sente. E uma outra coisa que é muito importante você saber sobre as emoções é o nó emocional que nós entramos muitas vezes. Então imagina que uma mãe brigou muito feio com o filho, falou para ele várias coisas que ele precisava ouvir, mas ele ficou com raiva da mãe naquele momento. E logo em seguida já veio uma vozinha para ele dizendo, você não pode ter raiva da sua mãe, é pecado, é errado, isso é uma coisa proibida. E nesse momento ele começou a se sentir culpado por ter sentido raiva da mãe. Então eu brinco que isso é um nó emocional de raiva e culpa. E esse nó emocional é muito difícil de desfazer, porque o que acontece? A raiva, ela não pôde existir, ela não teve um lugar para existir, ela não foi reconhecida. Pelo contrário, ela está sendo abafada, está sendo impedida de se manifestar. E isso cria um vínculo muito ruim dentro da pessoa. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Perceba separadamente cada emoção. Eu estou com raiva da minha mãe porque ela me disse isso, ok. Eu posso ter raiva. Eu estou me sentindo culpado porque eu gostaria de não ter raiva. Observe cada uma dessas emoções em separado, acolha, entenda o que elas estão trazendo para você, o que elas querem dizer, para que você possa então fluir com elas, permitir que a vida te dê esse guia, esses sinais que você precisa para ficar bem.
Quando falamos de emoções, é muito comum as pessoas culparem o estímulo pela emoção que ela está sentindo. Então, meu chefe me irrita, então meu chefe é culpado pela minha irritação. A barata me dá nojo, então a barata é culpada pelo nojo que eu estou sentindo. As crianças me alegram, então elas são responsáveis pela minha alegria. Então você é uma vítima desses estímulos. E isso não funciona dessa forma. Você é que é o responsável pelo seu estado emocional. Então mude a frase: eu me irrito com o meu chefe, eu me alegro com as crianças, eu me enojo com a barata. Sou eu o responsável e o agente das emoções que eu estou sentindo, e não um estímulo. Porque, concorda comigo? Esse estímulo, ele causa diferentes emoções em diferentes pessoas. Então não é o estímulo por si só, puramente, que é o responsável. Uma pessoa, quando vê uma barata, pode não sentir nojo, pode simplesmente ignorá-la. Uma outra pessoa pode se alegrar muito com o chefe, e uma outra pode não ter paciência nenhuma com crianças. Então não é o estímulo que é a causa, e sim o que ele causa em você. Portanto, você tem responsabilidade sobre aquilo que acontece internamente. Vou explicar isso melhor. Então vamos separar o estímulo emocional que chega até você e o que acontece dentro de você. O que acontece dentro de você depende de significados que você dá para as coisas. Então vem uma imagem. Conforme o significado que você dá, o que você acredita sobre o que aquilo significa, vai te causar, por exemplo, a emoção de medo. Então, sempre é um estímulo que passa por um significado. Como assim um significado? É um aprendizado. É o que você aprendeu que aquilo é. Muitas vezes a pessoa aprendeu que a barata é perigosa e ela sente realmente medo. É algo que está lá como uma verdade interior, um aprendizado. Uma outra pessoa aprendeu outra coisa, então quando vem aquele estímulo, sente uma emoção diferente. E ainda assim, nós vamos olhar agora com mais detalhe para esse significado e essa emoção que cada um sente. Porque não precisa ser sempre assim. Isso é uma programação, concorda? Nós estamos presos a uma programação, mas nós podemos mudar essa programação. Por isso que é tão importante nós não colocarmos a culpa no estímulo. Quando você traz para si a responsabilidade por aquilo que acontece dentro de você, aí sim você entende que isso é muito bom, porque dentro de você pode mudar o que você quiser. Então, uma vez que você já sabe disso, você pode começar a pensar em como faz para mudar, então, dentro de si, um estado emocional. Um estado emocional é uma emoção que fica por um tempo. Então, uma pessoa pode ficar uns dias triste, pode ficar por algumas horas com uma sensação de amor. E esse estado emocional, ele é composto por 3 elementos. Um deles é a ideia, a representação interna, os pensamentos que vêm. O outro é a fisiologia, o seu corpo, que está ligado à sua respiração e às tensões no corpo. E o terceiro são as palavras, a linguagem, que definem também o estado emocional. Então, o estado emocional é definido pelas ideias, pela fisiologia e pela linguagem. Por exemplo, uma pessoa que está frustrada, ela está dizendo: nossa, isso não saiu como eu queria que tivesse saído. Então, essa frase, não foi como eu queria, é uma frase que está presente. Quando isso acontece, ela talvez sinta alguma coisa no corpo, uma coisa desagradável. E na ideia dela, na mente, tem um pensamento daquilo que ela queria e que não foi, que não aconteceu. Então, se ela mudar, por exemplo, a frase e colocar a palavra ainda não foi como eu queria, ela começa a interferir nesse estado de frustração. Uma pessoa que está sentindo medo, ela tem
toda uma alteração no seu corpo em função do medo. A respiração muda, a tensão nos músculos muda. Ela pode estar com uma frase: fuja, fuja, saia daqui, e pode estar com uma ideia do perigo. Então vamos supor que ela está com medo de altura, ela pode estar imaginando ela caindo. Então tudo isso compõe esse estado emocional. Se ela começar a mudar a respiração dela, por exemplo, começar a entrar em contato com o corpo, sentir os pés no chão, sentir o seu corpo de uma outra maneira, ela começa a interferir, a mudar nesse estado emocional, a mudar esse estado emocional. Uma outra emoção, que pode ser a emoção de tristeza, a tristeza pode estar dizendo para a pessoa: puxa, isso que foi, acabou, era tão bom, eu queria tanto continuar e acabou. E a ideia do acabou, definitivamente alguma coisa, pode estar trazendo esse estado de tristeza que tem toda uma emoção de se fechar, de se curvar. O corpo reage quando a pessoa está triste. E não fica só, essa ideia de algo ruim, mas também uma reação que às vezes pode ser até de choro. Então, quando a pessoa começa a pensar que, ok, aquilo se foi muito bom, se eu estou triste é porque foi importante e eu vou ter outras alegrias, se ela começa a pensar, colocar outras ideias e outras frases dentro desse sistema, ela começa a mudar essa emoção de tristeza. Então, representação interna, as ideias, a linguagem, as frases, o seu corpo, a sua fisiologia, são os componentes das emoções. Quando você identifica esses componentes e você começa a mudar, qualquer um dos três que você começa a alterar, altera os outros e vai mudando a maneira como você se sente. Olha só, você está sendo responsável por mudar a maneira como você se sente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa continuar se sentindo assim. Você pode mudar e tem chaves para isso. Então você é responsável pelo seu estado emocional. Não em um primeiro momento, ok. No primeiro momento alguma coisa te abala, mas logo em seguida você já pode começar a mudar. Então como é que funciona? Vem um estímulo, você reconhece o que está sentindo, dá um nome, entende a representação mental, as frases, as sensações, escolhe como você quer se sentir, começa a mudar essas sensações, mudando a representação mental, o corpo, a fisiologia e as frases. Tem mais 4 aspectos que ajudam muito a modificar, a entender e a trabalhar essa questão das emoções. Esses aspectos estão aqui nesse livro, O Refém Emocional. O primeiro deles se refere ao tempo, passado, presente e futuro. Por exemplo, a culpa é uma emoção que está ligada ao passado, enquanto que a preocupação é uma emoção que está ligada ao futuro. Quando você entende isso, você consegue trabalhar esse tempo mudando o seu estado emocional. Por exemplo, no caso de culpa, se você começar a pensar no que você aprendeu e o que você pode fazer melhor no futuro, você diminui essa sensação. No caso de preocupação em relação ao futuro, se você começar a pensar no presente, o que eu posso fazer agora, você também diminui a sua preocupação. Um outro item que é muito importante é o envolvimento ativo ou passivo em relação a um estado emocional. A tristeza, por exemplo, ela dá uma ideia de passividade. Não tem nada para você fazer, você fica ali triste. Enquanto que a raiva é uma coisa ativa, você vai lá fazer alguma coisa, lutar, se defender. Então, quando você entende isso, para você mudar a tristeza, se você continuar com toda essa passividade, você não vai mudá-la. Você precisa de atividade para sair de um estado de tristeza. E um estado de raiva que é muito ativo, você precisa diminuir um pouco essa atividade para dar tempo de pensar e ver o que você quer fazer naquela situação. Um outro aspecto é a intensidade. É diferente você falar que você está irritado ou que você está furioso. Então, muitas vezes a gente não consegue passar de furioso para alegre, simplesmente mudando representação interna, fisiologia e linguagem. Então você passa de furioso
para irritado. Você diminui um pouco essa ideia de raiva, de fúria, mexendo nesses aspectos, ficando apenas irritado com aquilo. Já é um progresso, já é uma melhoria. E assim você vai aos poucos fazendo as modificações que precisa. Um outro aspecto dos estados emocionais é um filtro que a gente coloca de ampliação ou diminuição de alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa que diz assim, ninguém nunca vai conseguir resolver isso. Então ela fica num estado emocional de impossibilidade, mas ela exagerou, ninguém nunca. Ou a outra pessoa que recebe um elogio e diminui aquele elogio. Fala, foi só um elogio, não valoriza, então não se permite sentir aquela emoção. Então perceba também esses filtros de aumento ou diminuição, porque eles mexem também no seu estado emocional. Para que tudo isso? Em primeiro lugar, para você poder se sentir melhor, ficar bem, mudando as suas emoções. E em seguida, para você ter comportamentos mais adequados diante dos desafios da vida. Ao invés de você reagir de uma maneira programada, condicionada, você vai poder pensar antes de fazer alguma coisa e então agir. Talvez colocando mais energia, talvez ignorando, talvez escolhendo uma maneira adequada. E assim você se comporta como você realmente quer. Então vamos recapitular. Você sente uma emoção, percebe o que está sentindo no seu corpo, dá um nome, entende a intenção positiva dessa emoção, o que ela quer de você, entende a diferença entre estímulo, estado emocional e comportamento. E assim você passa a escolher o seu estado emocional, mudando representação interna, fisiologia e linguagem, fazendo com que você aí sim escolha qual ação você vai ter diante de tudo isso. Dessa forma você toma as rédeas da sua vida nas mãos. Agora é com você. Testa como que você consegue mudar aí as suas emoções para que você se sinta bem, experimente tudo isso, me conta. Existe também no YouTube vários vídeos que eu fiz sobre os mais diferentes tipos de emoções que pode ajudar você. E se você ainda assim precisar de ajuda, marque uma sessão. Se você não assistiu ainda, assista minha última aula Desperte o Seu Poder Agora, que fala sobre o poder do estado de presença. Gostou? Compartilha e até a próxima!